Bem-vindos, alunos da Escola Samatec, para mais uma videoaula da disciplina de Desenho Básico 1. Pessoal, na última videoaula eu fiz para vocês, a peça base, não é isso? Desenho número 07. Naquela mesma folha nós temos um eixo, que é o desenho número 9, né? E ali você já deve ter notado que eu tenho uma aresta circular, né? É uma peça cilíndrica, não é isso? Pois é, a gente não viu ainda como desenha a perspectiva isométrica de circunferência. Isso que a gente vai ver agora, ok? Então, rapidamente aqui para vocês, se a gente for desenhar um círculo, né? Então, eu posso partir, por exemplo, se eu tenho um quadrado, fazer a mão livre aqui rapidinho, tem um quadrado. E agora eu posso fazer uma circunferência. Está meio apagado, tem um quadrado, tá? E aí a gente pode fazer uma circunferência dentro desse quadrado e ela vai encostar sempre aqui nos pontos aqui do quadrado. Vamos ver aqui. Deixa eu acender esse quadrado aqui. Fazendo a mão livre aqui só para eu explicar rapidinho a ideia, tá, pessoal? Ficou muito bom não, mas nota o seguinte, essa circunferência ela vai encostar aqui nos lados do quadrado, né? Pois é, essa circunferência ela sempre toca aqui no meio central aqui do quadrado, dos lados do quadrado. Então, esse ponto aqui onde ela encosta é exatamente o meio desse lado. Esse ponto aqui também é exatamente o meio desse lado. Esse aqui também, esse aqui também. Então, ela sempre encosta no ponto central do quadrado. Mas observa bem, isso é uma circunferência olhando de frente. Agora, lembra quando a gente desenhava aquela lata, uma lata de óleo assim, e aí a gente fazia isso aqui, ó, como se ela tivesse, a gente estivesse olhando ela meio que de cima, não é isso? Lembra dessa lata de óleo? Pois é, essa lata de óleo, a gente desenhou ela aqui, ó, é um tipo de perspectiva, certo? Então, nota que essa circunferência aqui, ó, não é uma circunferência perfeita, ela é, na verdade, uma elipse. Pois é, a perspectiva isométrica de uma circunferência é uma elipse mesmo. E é isso que a gente vai aprender hoje, como é que faz a elipse aqui, ó, como que a gente traça essa elipse. E aí eu parto dessa ideia aqui, ó. Para a gente fazer isso, a elipse, a gente precisa então desenhar um quadrado, né, primeiro, em perspectiva isométrica, que aí vai deixar de ser um quadrado, vai virar um losango, mais ou menos assim, né, em perspectiva isométrica, ó. Então tá aqui, ó, 30 graus para um lado, 30 graus para o outro, e aí em cima desse losango nós vamos fazer a elipse, beleza? Para fazer isso então, pessoal, eu vou fazer um cubo, tá? Aqui, ó, um cubo, como se fosse um dado em perspectiva isométrica. Então tá aqui, ó, tá? Eu tinha feito primeiro esse aqui, que é a face superior, agora eu fiz os outros, não é isso? Como se fosse um dado, né? Isso é um cubo em perspectiva isométrica. Então vamos fazer esse cubo e depois a gente vai traçar a elipse nas faces desse cubo, ok? Vamos lá então. Vou fazer aqui uma linha que é a 70 milímetros aqui para cima, tá? Para a gente não ficar mais ou menos no centro da folha, tá? Tá aí, aqui de base agora, para a gente começar a fazer o nosso cubo. Vamos inicialmente fazer um cubo de 50 milímetros, 50 por 50. Então, começando lá, ó, nós temos os eixos isométricos, 30 graus para um lado, né? Travar aqui que saiu aqui da posição, 30 graus para o outro lado, mais aqui no meio. E agora, deixa eu só conferir aqui se está certo. Fica exatamente certinho. Certinho agora aqui, ó, 90 graus, né, para fechar os nossos três eixos. Lembre-se que tem que estar, essa linha central tem que estar exatamente no ponto central aqui do desenho, certo? Então tá aí, nossos eixos. Agora eu vou começar a marcar o nosso cubo 50 por 50. Então aqui, ó, de comprimento ele vai ter 50 milímetros,
Vamos fazer até maior, vamos colocar 60 por 60, para vocês visualizarem melhor. 60 milímetros de comprimento, 60 milímetros de largura, aqui no outro eixo, e 60 de altura aqui no eixo central. Beleza. Agora com os esquadros a gente vai fechar o cubo, né? Que seria um prisma mesmo, um prisma quadrado, né? Faço a linha ali de 60, a outra aqui 60. E agora na altura a gente joga 30 graus para um lado, 30 graus para o outro. Então fizemos as duas faces aqui, de um lado e do outro. Agora a gente vai fechar por esse ponto daqui para cá 30 graus, daqui para lá 30 graus, e aí fecha a superior aqui do cubo. 30 graus para lá, inverte o esquadro. 30 graus para cá agora. Beleza? Então tá aí feito o nosso cubo. Vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Então tá aqui o nosso cubo, ó, 60 por 60, né, por 60, tá? 60 milímetros aqui, um cubo de 60 por 60. Então agora, para a gente desenhar a elipse, nós vamos desenhar a elipse aqui em cima, tá? E vamos fazer as elipses nas laterais também. Como que a gente faz então? Primeira coisa, eu tenho que, nota que, aqui ó, aqui eu tenho os pontos médios aqui, não é isso? Então eu tenho que achar os pontos médios dos lados, tá? Então eu posso medir, ou de maneira mais rápida, eu posso usar os esquadros. Só que esse ponto médio, eu vou sair com linhas aqui da diagonal menor. Então tá vendo que eu tenho um losango? Eu tenho essa diagonal aqui, ó, desse ponto até aqui, eu tenho a diagonal maior, e daqui até aqui eu tenho a diagonal menor. Então eu vou trabalhar com essa diagonal menor, desses pontos aqui da diagonal menor. Vou sair com essas linhas daqui até o ponto médio daquele lado e até o ponto médio do outro lado. São os lados opostos aqui a esse vértice. Depois daquele vértice lá em cima, eu saio com uma diagonal vindo até o ponto médio dos lados opostos lá, ó, esse lado e esse. Então sempre dos pontos da diagonal menor vão sair duas linhas indo até os pontos médios, né, o meio dos lados opostos lá, tá? Como é que a gente faz isso? Olha só, com esquadro de maneira rápida, se você fizer o seu cubo aí certinho, vai dar para fazer dessa maneira, ó. Usando agora o esquadro aqui, ó, um ângulo aqui de 60 graus aqui, 90 aqui, 60, e o outro é de 30, né? Que a gente já sabe. Usando aqui esse lado aqui, ó, de 60 graus, eu vou colocar o esquadro aqui embaixo, na base. Aí eu vou jogar, ó, daqui de baixo, vai lá para cima. Se você fez direitinho, aqui vai ser exatamente o meio. Então tá lá, achei o ponto médio daquele lado lá. Se eu deslizar agora até encontrar aquele ponto lá de cima lá, ó, aí quando eu fizer essa linha, eu achei o ponto médio desse lado aqui, tá? Então vamos lá. Achei então o ponto médio aqui. Agora basta eu inverter o esquadro para o outro lado, tá? Vamos aqui na nossa referência aqui embaixo, direitinho, travei. Aí vou jogar o esquadro agora para o outro lado, vai dar a mesma coisa, só que agora vindo lá de cima. Vou jogar aqui, eu acho o ponto médio aqui embaixo. Se eu puxar aqui, agora eu vou sair daqui de baixo lá para cima. Achei o ponto médio do outro lado lá, ok? Então olha lá, pessoal. Desse ponto saem duas linhas até os pontos médios lá do outro lado, e desse ponto saem duas linhas até os pontos médios dos lados opostos aqui, ó. Sempre os meios, tá bom? Agora a gente vai precisar do compasso para traçar essa elipse, que a gente chama de falsa elipse, na verdade, tá, pessoal?
Então vamos lá, a gente vai, lembrando, sempre trabalhando com os pontos aqui da diagonal menor. Então eu vou colocar a ponta seca do compasso nesse ponto e vou fazer um arco ligando esse ponto médio até o outro lá, ó, do outro lado, lá por cima. Vou fazer um arco ligando aqueles pontos lá em cima. Depois eu vou inverter, vou lá para cima, tá? Aí vai ser a mesma medida. Vou inverter esse ponto médio até o outro aqui, ó. Vou ligar, né, esse ponto médio até o outro desse lado, tá ok? Depois a gente vai fechar aqui nas pontas aqui, ó. Então deixa eu abrir aqui na medida. Bota aqui nesse ponto aqui da diagonal menor, abre até o ponto médio lá em cima, tá? Certinho, tá? A gente confere lá a medida do outro lado, beleza? Se você inverter lá, tem que dar a mesma medida, né? Se você fizer certinho, exatamente a mesma medida, tá? Então, ó, pode ser por aqui ou por lá, tanto faz. Vamos começar por aqui. Então, do ponto da diagonal menor, vou fazer um arco ligando os dois pontos médios lá de cima. Então, ó. Fizemos nosso primeiro arco lá em cima. Agora eu vou inverter, boto, né, no outro ponto lá de cima da diagonal menor. Vamos unir, fazer um arco unindo os dois pontos médios aqui de baixo. Então está feito o arco aqui. E agora, para fechar as elipses, você coloca a ponta seca do compasso aqui, onde as linhas estão se cruzando, e abre com essa medida e fecha o arco aqui, de um lado e do outro, tá? Vamos fazer aqui, ó. Então agora pegamos essa medida, basta agora fechar o arco aqui desse lado e depois aqui do outro lado, beleza? Então vamos só traçar aqui para fechar. Segura o compasso para ele não escorregar. Ali eu fechei de um lado, agora eu vou fechar do outro. Então tá aí, pessoal. Fizemos a elipse no ponto superior. Agora vamos fazer nas outras faces, ok?